Aleluia. Domingo passado, nossa querida Adna trouxe uma palavra do céu aqui. Louvado seja o nome de Deus, o nome do Senhor pela vida dela e a disponibilidade. Uma palavra muito edificante. Estava em casa, curtindo lá e transbordando lá com as revelações que Deus estava trazendo por meio da vida de Adna. Mas eu queria chamar a atenção em um ponto nosso enquanto igreja. Olha para cá, todo mundo levanta a vossa cabeça e olha para cá. Deus nos deixou uma direção para reinar em vida, amém? Quem quer reinar em vida? Quem sabe que pode reinar em vida? Está muito fraco. Tenho certeza que o povo de casa gritou dentro do lar deles, que estremeceu, que os vizinhos ficaram dizendo: o que é que esse povo está gritando dentro de casa? Porque no domingo passado, quando o Adna disse, eu acho que o vizinho escutou do outro lado. Porque o clima que está aqui, o mesmo espírito que está aqui, está em casa. O ambiente profético que está aqui também está no nosso lar, nos lares onde está chegando a transmissão. Então, quem sabe que pode reinar em vida? Por que nós podemos reinar em vida? Porque a palavra diz. Não é verdade? Isaías, reinar em vida. Nós estamos dentro de uma temática anual que é para nós, enquanto cristãos, viver de modo o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que nós podemos reinar em vida, nós iremos reinar em vida. Mas para isso nós precisamos cumprir os princípios que a Bíblia diz. Porque depois vão bater na porta e dizer: pastor, o senhor disse que eu ia reinar em vida. Não, a Bíblia disse. E aí depois vai dizer: mas por que eu não estou reinando em vida? Então vai analisar a vida. Se eu vou reinar, o reino já está pronto. A vida eu vou começar a adequá-la de acordo com o que a palavra diz. Então, não vão cobrar de Deus algo que eu não estou alinhado com a vida com Ele não, tá certo? Nós precisamos cobrar de Deus, nessa conversa, diálogo com Ele, tudo que nós estamos alinhados com Ele. E aí o reinar é só uma consequência da nossa vida. É só uma consequência. Não é por esforço, não. É só simplesmente porque nós estamos vivendo. Vê que maravilha. Não tem esforço. Depois que nós começamos a cumprir tudo que Deus colocou. E aí para esse mês, nós estamos falando sobre confessar pecado. Diga para o seu irmão assim: confessar pecado é bom, irmão. Colocaram uma mentira na nossa cabeça. Diga assim para ele mesmo: colocaram uma mentira na nossa cabeça. Achando que confessar pecado é mal. Diga de novo: irmão, confessar pecado é bom. Glória a Deus. Enquanto comunidade evangélica proclamai, enquanto igreja de Cristo Jesus, nós éramos para ter isso dentro do nosso berço, dentro do nosso lar, desde o nosso nascimento, em que confessar pecado faz parte da nossa vida. Nós começamos a imaginar depois, quando temos o entendimento do que é o erro, de querer esconder. E aí é o erro pior. Esconder pecado, a Adna até falou na semana passada, é uma porta aberta para que demônios se instalem na nossa vida. Quer ver uma porta se fechar para o demônio não entrar? Confessa o pecado. É o único acesso que ele tem. A legalidade que Satanás e seus demônios têm na nossa vida é por conta do que nós escondemos. E ele sabe. Nós queremos segredo para o mundo, mas não queremos segredo para Satanás. Ele já sabe como nós erramos. E aí, povo santo, eu gostaria que nós pudéssemos abrir a nossa Bíblia em primeira carta de João. A Adna trouxe exatamente essa palavra, essa carta. Primeira carta de João, quando você encontrar essa carta, você fica de pé e dá aquele glória a Deus para estremecer o inferno. Amém? Ainda não estremeceu não, viu?
Eita, mais um estremecendo o inferno. Primeira carta de João, quase no final da Bíblia. Aleluia. Capítulo 1, versículo 9. Eu acho maravilhoso esse versículo, que ele começa com uma condicional. Ele começa com uma condicional. Ele diz, se. Na Bíblia de vocês também está dizendo isso? Se, condicional. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, diga Cristo, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido os pecados, fazemos de Deus um mentiroso e sua palavra não está em nós. Aleluia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar ao brinde e nos purificar de toda injustiça. Algumas versões vêm dizendo impureza. Aleluia. Podeis sentar, meus amados. Mas, meu amado, no nome de Jesus, nós deixamos o nosso entendimento aberto ao Senhor para receber a porção preparada para esta tarde. Queremos reinar em vida sim, Pai, meu amado. No nome de Jesus, nos ajuda a cumprir os princípios que o Senhor vem mostrando dia a dia na nossa vida, para podermos mudar, modificar a nossa maneira de viver e vivermos de acordo com a Tua palavra. No nome precioso e poderoso de Jesus. Amém. Eita, povo amado. Glória a Deus. Eu fiquei meio... não vou dizer que é eufórico, mas eu fiquei de uma maneira diferente quando eu estava estudando essa palavra. E Deus veio começando a ministrar comigo antes de iniciar o mês, sobre confessar o pecado. E quando nós iniciamos, nós começamos a conversar, dizendo, olha, se você tem esse princípio dentro do seu lar, tenha certeza que a vida da sua família, ela vai ser diferente. Eu acho maravilhoso os nossos filhos começando a entrar nos Santos dos Santos de maneira genuína, de maneira linda. Eu às vezes fico aqui olhando de cima quando estou aqui louvando, quando está Lucas, né, aqui, que é nosso pequenininho, de olho fechado, às vezes chorando, a lágrima caindo, e eu fico, meu Deus do céu, que coisa linda. Aí eu olho Davi querendo vir para aqui, pegar o microfone para cantar. Nós estamos estabelecendo na nossa família princípios que estavam invertidos pelo mundo. Até os meus 30 anos, eu vivia princípios invertidos dentro da minha vida, dentro da minha família. E só a partir de 30 anos foi que eu entendi que confessar pecado era bom. Até chegar nesse momento, eu entendia que confessar pecado, para quê, minha gente? Para que eu vou falar sobre o que eu fiz? Por que eu vou chegar e expor algo que tanto faz? E a partir disso que eu fui tendo esse entendimento, a minha vida começou a mudar. Eu não sei como está a sua vida, eu sei como está a minha vida. E hoje eu posso dizer que a minha vida é um livro aberto para que qualquer um possa ler. Qualquer um pode ter acesso à vida do pastor Adriano. Para tudo, se você quiser saber quais foram os meus erros, tem muitos, tá? Foi uma lista. E entendendo que naquele momento pecar era bom. Pecar era bom demais, minha gente. Roubar era bom. Por quê? Eu não estava tendo perda nenhuma. Não estava saindo nada do meu bolso. Era muito fácil trazer algo dos ambientes públicos que eu trabalhava. Era muito fácil, muito tranquilo. Não, mas isso não é roubar, não. É roubar. Irmão, isso é roubar.
Eu roubava muito. Eu lembro quando eu começo a pensar em confessar pecado, eu lembro, sabe de quê? Eu lembro quando eu acho que eu tinha idade mais ou menos dos meus 7, 8, 9, 10 anos, por aí. Eu lembro que fui num grande atacado de brinquedos. Atacado de brinquedos. E todas as vezes que eu saía de lá, eu saía com um brinquedinho pequeno na mão. Nada demais. Criança. É criança. Criança não tem esse entendimento, não. Até os 7 anos, não. Depois disso tem. Até os 7 anos, nós não estaremos sendo cobrados pelos atos que nós cometemos. A partir disso tem. Então nós, pais e mães, nós precisamos firmar dentro dos nossos filhos o que é o certo e errado até os 7 anos. Começando a dirigi-los pelo caminho, dizendo, olha, isso daqui, se tu fizer desse jeito, vai dar ruim, vai ser algo complicado para a tua vida, porque depois de 7 anos, pode ter certeza que ele vai começar a sofrer as consequências de estar no ato do pecado. Misericórdia, né? Oh, Jesus, misericórdia, não. Não adianta a gente clamar por misericórdia nesse sentido. O que nós precisamos é alertar os nossos filhos para os erros que eles podem cometer. Eu tive alguns princípios com o ensinamento dos meus pais, e eu lembro que eu já comentei aqui, que teve uma vez que eu peguei um sabão de coco dentro do mercado, mas essa não estava com intenção de roubar. Foi sem intenção de roubar. Eu só saí do mercado e fui para casa. Cheguei com meu pai e disse, pai, olha aqui, o sabão de coco, que ele gostava de tomar banho com sabão de coco. E eu dei o sabão de coco para ele e entreguei o dinheiro de volta. Ele olhou para minha cara e fez, que dinheiro é esse? Ele fez, eita, eu fiz, eita, painho. Eu chamava ele de painho, né? Eita, painho. Eu esqueci de pagar. Volte para lá e vai pagar isso daí, rapaz. Aí eu fui lá, correndo, com muita vergonha. Cheguei lá, entrei no mercado, cheguei no caixa, paguei, voltei para casa e entreguei novamente o sabão de coco ao meu pai. Eu precisei passar por vergonha. Confessar pecado que não existe vergonha, não existiu arrependimento. Anota aí mesmo, pode anotar. Se eu confessei o pecado e não houve vergonha, não houve arrependimento. Sabe por quê? A vergonha é um princípio que nós começamos a viver uma mudança de direção. Se eu não estou envergonhado com o pecado que eu estou cometendo, eu estou pecando. Eu continuo no ato de pecar. E a graça de Deus não está sobre mim. Ou seja, eu sou o prefixo 10 com graça. Eu sou o quê? Desgraçado. Meu Jesus. Lembra quando a gente às vezes dirige essa palavra para as pessoas? Desgraçado, né? Você está dizendo que ele está destituído da graça. E a graça só vem para aqueles que reconhecem Cristo Jesus e começam a entender a direção dele. O princípio de Jesus, ele veio, Renato até leu aqui, ele falou aqui na hora da ministração, sobre a segunda carta de Coríntios 5. Ele, vamos ler, segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Vamos ler para não ficar na palavra do pastor. Vou pegar aqui, tá, gente? 5, 21. Vê o que é que Deus deu na direção com Jesus. Deus, amém? Deus tornou pecado por aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aleluia? Deus
tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Por um só entrou o pecado no mundo, e por meio de Jesus o pecado foi purificado. Nós começamos a ter um acesso a Deus por meio de Jesus. Jesus tinha alguma coisa a ver com o meu e com o seu pecado? Tinha não. Ele foi o cara. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Tudo é tudo. O que eu e você temos como tentação pecaminosa, Jesus sofreu. Se você imaginar algo que seja tão diferente de tentação, ele sofreu. E ele não pecou. Ele nos deu uma direção de vida que nós podemos viver uma vida sem uma ação contínua de pecar. Mas nós pecamos todos os dias. Lembra que veio dizendo aqui na parte final da leitura de 1 João? Se afirmamos que nós não temos pecados, estamos fazendo de Deus mentiroso. Não adianta dizer que nós não temos pecado. O problema é que nós começamos a olhar e a observar muito claramente, além de analisar o pecado que está no irmão. Mas não adianta confessar o pecado do irmão. Ele é fiel e justo. Se confessarmos o pecado, ele é fiel e justo. Mas nós queremos esconder. E esse é um ato que nós aprendemos com Adão. Nós aprendemos com Adão esse ato de esconder pecado. Quando estava lá no Éden, só para a gente parafrasear um pouquinho, esse momento lá de Gênesis, Deus fez tudo, fez o homem, construiu o homem com a mão, depois trouxe a mulher, deu uma direção aos dois. Olha, você não pode se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você se alimentar, você morrerá. A curiosidade veio, Satanás veio com uma sugestão, mas Satanás não colocou a mão na mão de Adão e de Eva e disse, olha, pode pegar. Não fez isso. E aí Adão e Eva foi lá, né? Pegou o fruto proibido. Depois veio, comeu, deu a Adão. E Adão comeu e os olhos do entendimento abriram. O corpo dos dois era glorificado. Era de tamanho de glória que não se percebia que estava nu. Depois de comer o fruto proibido, ou seja, de cometer o pecado, a glória de Deus se apartou de Adão e de Eva. E eles puderam ver a realidade nua deles. Não foi isso? E aí eles escutaram o quê? Deus andando pelo jardim, passeando pelo jardim, indo ao encontro dos dois. E aí, ao escutar, pega como revelação. Às vezes, quando Deus quer trazer uma direção para a gente, nós temos a atitude de Adão e Eva. Nós nos escondemos. Eles se esconderam porque Deus já tinha visto que eles tinham pecado. Então, nós aprendemos esse ato com Adão e com Eva. E é por isso que existe tanto suor para poder ter filho, tanto suor para poder termos o nosso trabalho. Porque nós não precisaríamos disso tudo. E o que é que Deus está dizendo? Que cada vez mais que nós andarmos na claridade de Deus, nosso esforço vai ser cada vez menor. Talvez, até para chegar aqui, tenha sido um esforço tremendo
Mas eu quero te afirmar uma coisa que talvez você não queira compreender. Existe algo na sua vida ainda que está escondido. E sabe quem está atrasando a sua vida? Você mesmo. Misericórdia. Talvez nós queiramos tanto voar como águias, mas estão sendo cortadas pela vida de pecado. Todas as penas que poderiam dar o impulso no ar para voarmos estão sendo cortadas, não é poldadas. Estão sendo cortadas pelo pecado escondido. Quer reinar em vida? Quero. Começa a fazer o que a Bíblia diz. Começa a ter o entendimento do que a Bíblia dá como direção. E aí, povo santo, nós às vezes queremos justificar o pecado. Lembra que no final ele vai nos purificar de toda injustiça? Ele está dizendo que as consequências que viriam a partir do ato pecaminoso, elas podem ser filtradas ou até eliminadas da nossa vida. Lembra? Atos de injustiça. O que é justo vai ser cobrado. O que é justo vai ser cobrado. Ele vai nos livrar de qualquer injustiça. Ou seja, o que é aquilo que não deveria acontecer, ele vai impedir. Ele que está dizendo isso. Mas dentro daquela condicional se. Se nós fizermos o que ele pediu. Mas pergunta assim ao teu irmão. Meu irmão, pergunta mesmo para ele, cutuca ele aí do lado. Meu irmão, como é que está a tua vida com o Espírito Santo? Às vezes nós estamos escutando, preste atenção. Às vezes nós estamos escutando a voz dos nossos pecados e não a voz do Espírito Santo. Às vezes nós estamos vivendo aquela justificativa dizendo a carne é fraca, então fortalece o Espírito. Queremos colocar a culpa do nosso pecado na carne. Foi feito. Mas dentro de nós existe um Espírito também. E é Ele que traz a direção do ato pecaminoso. Mas eu quero escutar a voz de quê? Da carne. A carne é fraca. Fortalece o Espírito. Nós queremos colocar a justificativa ao invés de buscar o entendimento de construir algo que seja muito mais firme do que uma justificativa chula. Uma justificativa mais ou menos, para ver se aceita. Aí eu vou chegar para Jesus, quando ele pedir para apresentar a minha mão, e vou dizer, Jesus, a carne é fraca. Jesus, a carne é fraca. Ele, tá bom. Para cá. Fica aqui, ó. Aguarda aí, vice. Por isso que eu estou dizendo, povo santo, que nós precisamos inverter alguns princípios dentro do nosso lar. O que Deus deixou como direção é para vivermos de acordo com o que Ele diz. Queremos viver de acordo com o que eu quero. A minha vontade, ela é soberana sobre a terra, né? Sobre o rei, sobre o céu, eu sou o Senhor. A minha vontade, absoluto. Existe uma diferença do pecador e da pessoa que comete o pecado. E eu vou deixar uma direção. Se você quiser entender mais, você vai ver lá na primeira carta de João. Lê a primeira carta de João. E você vai ver algumas nomenclaturas sobre pecar, pecado, pecando. Jonas está olhando aqui para mim, pecando, não falando sobre ele, mas entendendo sobre o gerúndio. Gerúndio, ação continuada.
Ou seja, o verbo continua em ação constante. Se eu digo que estou pecando, eu estou no ato de pecar contínuo. Quando eu começo a virar, inverter isso e andar contrário, eu deixo de ficar no gerúndio. Eu estou lutando para não pecar e não gostando mais de pecar. Infelizmente, nós queremos viver uma vida com Cristo Jesus e uma vida com o ato pecaminoso, e nesse mesmo ambiente não existe isso. Não há como viver com Cristo e pecando. Existe com Cristo e pequei. Todos os dias nós podemos, nós devemos ou deveríamos chegar para Deus e dizer: que coisa que eu sou, viu, Pai? Eu poderia ter me comportado de uma maneira totalmente diferente do que o Senhor já me instruiu, mas ainda eu fiz essa ação errada. Eu poderia ter tido uma decisão diferente, mas eu tive a decisão errada. Eu estou chegando para quem? Para Cristo. E Ele vai entender que nós estamos no caminho invertido do que é o ato pecaminoso. Mas nós, às vezes, queremos ser salvos por Cristo agarrado no pecado. É a mesma coisa de querer lança fora todo o pecado. Quando eu vou lançar, não, ele é tão gostoso, ele é tão maravilhoso, eu sou tão fascinado por esse pecado, que eu vou me agarrar a ele e eu não vou largar. Você vai se afundar junto com a pedra que foi lançada. Você tem entendimento que esse mundo não é para a gente? Talvez se você não tivesse entendido mundo, você vai, infelizmente, não porque eu quero, mas é porque você quer, o lago, como Adna disse, de enxofre. É por conta de nós? É por conta de Jesus? É por conta do meu ato. É porque eu quero continuar na vida de pecado. Vá pecar. Mas não vá cobrar de Deus algo espiritual demais. Não vá querer cobrar de Deus uma identificação com Deus demais, porque você não vai ter. E existe uma barreira, e a barreira se chama pecado. Essa barreira é o único impedimento que nos coloca distantes de Deus, porque Deus continua lá paradinho. É igual a esse púlpito aqui, ó. Ele continua no lugar e nós nos lançamos para trás. Agora, quando nós começamos a fazer o que Ele diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Quando eu começo a dizer: Pai, eu roubei minha mãe, eu roubei meu pai, eu roubei os lugares que eu entrei. O que acontece? Cada vez que eu digo isso, é um passo à frente. E quando eu dou esse passo à frente, Deus se aproxima a mim e a você. Ele se aproxima de mim e de você. É um passo meu, um passo dele. Um passo meu, um passo dele. Mas é mais fácil esconder. É bem mais tranquilo esconder. É verdade. É bem mais tranquilo. Porque eu não vou passar pela vergonha. Tem vergonha antes de pecar? Por que não se envergonha antes de pecar? Antes de querer fazer a ação, por que não cai em consciência? Eu vou responder: o Espírito Santo está distante. Talvez o coração já tenha ficado cauterizado. É como se pegasse, esquentasse uma barra de ferro, uma lima de ferro, e aquele lugar onde o pecado está, ele já começou a ficar demarcado, que não existem mais informações que possam adentrar naquele lugar. Deus está nos dando a oportunidade hoje de Ele nos ajudar a tirar essa cauterização pecaminosa. Porque se nós estamos escutando hoje essa palavra, ou amanhã, que vai ficar rodando na mídia, Ele está dando uma oportunidade para mim e para você de repensarmos as nossas atitudes.
Nós temos a oportunidade ainda, até que ele venha na nuvem de glória. O Espírito Santo, com ânsia de chegar e dizer, olha, fala no ouvidinho, olha, não vai por aí não. O Espírito Santo com o desejo de dizer, se tu pegar isso daí, não é teu. O Espírito Santo dizendo, olha, tu pode diminuir um pouquinho a tua fúria. O Espírito Santo dizendo, olha, tu pode viver sem precisar olhar para o homem ou para a mulher do próximo. O Espírito Santo tentando falar isso tudo, mas não tem acesso. Porque os nossos ouvidos estão cauterizados pela vontade constante de estar no pecado. Aqui é uma vida, uma vida espiritual. Quer ter uma vida com Cristo Jesus? Gigantesca. Quer ter uma vida dizendo que quer ser um homem ou uma mulher de Deus? Não, vai dizer eu sou um homem ou uma mulher de pecado. Agora tudo isso, Deus trazendo a direção, não é porque Ele quer nos condenar, não. Ele está trazendo todas as direções, que é para poder nós termos a oportunidade de sentir o amor dele cada vez maior. Porque Ele nos alerta do pecado para poder trazer uma direção de amor para a nossa vida. Mas nós entendemos a direção do olhar de Deus sobre os nossos pecados como um ato de condenação. Nós temos esse costume de chegar e alertar, fulano, está errado. Olha, Beltrano, isso daqui não se faz desse jeito não. Olha, Deus chega lá, levanta o profeta e diz, olha, no meio da comunidade tem aquele que está dormindo. Imagina lá na carta de Coríntios. Na carta de Coríntios, Paulo mandando a carta para os Coríntios. Olha, tem um cara aí, você cheio do Espírito Santo, tá? Cheio do Espírito Santo. Uma igreja avivada, cheia da manifestação do Espírito Santo, dizendo, tem um cara aí que está dormindo com a mãe com a mulher do pai. Aí ele estava fazendo o quê? Para poder condenar aquele homem? Não. Para que ele largasse. Bota ele para peneirar para ver se resta algo que seja para a salvação. Deus, em todos os momentos, desde que Ele construiu a minha vida e a sua vida, foi para poder, no futuro, nós termos um encontro com Ele novamente. Mas essa decisão de encontro é minha e sua. A dele já foi estabelecida. Cristo Jesus já veio, já morreu na cruz, já purificou aqueles que declararam seus pecados para Ele, e Ele só está esperando chegar a volta para nós irmos para Ele, dançar como noivo e a noiva. Mas se nós não temos entendimento de quem é Cristo, a palavra vai ser uma palavra qualquer. Ela vai entrar no nosso ouvido e daqui a 2 dias, presta atenção, Igreja de Jesus, presta atenção. Daqui a 2 dias, ou 3 dias, no mais tardar, essa palavra saiu dentro da gente. Porque a minha vida e o meu desejo é maior do que a palavra de Deus. O meu desejo por pecar é muito mais prazeroso do que o meu encontro com Jesus. De tudo aqui na terra, eu amo muito mais a Jesus. Enquanto nós não tivermos o amor tão profundo por Ele, nós não iremos mudar a nossa direção. Porque arrependimento, diga, arrependimento é mudança de direção. Não adianta nós chegarmos para conversar e o arrependimento não veio. Eu não estou nem tentando mudar a minha direção. Eu só estou cumprindo lá, não, é porque é para falar. Olha, Eric, eu estava ali dirigindo, velho, e eu mandei um abençoado que passou para as cuscuias. Mas eu achei maravilhoso. E se tivesse outro na frente, tinha mandado o outro também. Qual foi o arrependimento que houve?
Mas é diferente de dizer, poxa, Eric, velho, eu fiquei numa fúria tão grande, mas eu segurei minha língua. Eu até mordi a minha língua, mas não consegui segurar não, cara. Eu cheguei e disse, vá para as cuscuyas. Eu fiquei mal, quase que eu voltava lá no carro, atrás do cara, para poder dizer, meu amigo, eu estou num dia ruim, ou para dar uma razão para ele, mas eu não consegui não. Isso tudo acontece dentro da gente. E aí nós queremos entrar em acordo. Não tem. Desde o início do ano, que vem sendo dito aqui, não tem acordo a nada que seja contrário ao que diz aqui. Não tem acordo. Quer pecar? Vá, não tem problema não. Ninguém está impedindo não. Deus está trazendo uma direção que nós podemos viver uma vida diferente. Deus está trazendo a direção que nós podemos reinar em vida de acordo com o que Ele planejou para mim e para a sua vida. Mas o se continua a existir. O se continua lá, no mesmo versículo, do mesmo capítulo da primeira carta de João. Está lá. Está estabelecido. Cristo Jesus escreveu, se confessarvos os seus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. E aí, para encerrar, eu quero trazer uma outra direção. Nós, enquanto seres humanos, temos uma grande dificuldade de assumir tudo que nós fazemos. É uma grande dificuldade. O orgulho vem, enche o nosso coração, e aí, quando eu vou falar sobre confessar, ao invés de eu começar a pontuar cada pecado específico, eu junto tudo e digo, Deus, perdoe-me pelos meus pecados. Você não está com a mão cheia de pecado? Abre a mão e diz, eu roubei o mercado, eu traí a esposa, eu traí o esposo, eu lancei feitiçaria para o irmão, ou para o marido, ou para a esposa, eu fiz isso, fiz aquilo outro, começa a listar. Talvez mais para frente, se Deus dá a direção, a gente vai ler sobre Neemias. E o tempo que Neemias e Josué perderam, tempo que eu falo do perdido, num sentido figurado, mas o que eles acrescentaram foram aproximadamente de 3 a 6 horas de confessar pecado, e porque a gente quer em 1 minuto dizer, Deus, perdoa os nossos pecados. Eu passei 30 anos da minha vida pecando. Eu vou chegar para Deus, me converti a Cristo, recebi óleo na cabeça, dizer, fiz a oração de renúncia e dizer, Deus, perdoa os meus pecados. Não, meu amado. Não. Não é dessa forma. Mas como eu disse, eu tinha esse entendimento até os meus 30, 33 anos. De lá para cá, é chegar e dizer, que besteira. Eu não queria, mas eu fiz. Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Dar nome aos pecados. Confessar pecado é dar nome aos pecados. É eu mostrar e passar pela vergonha. Se não passou pela vergonha, não existe purificação de pecado. Jesus se tornou, em Gálatas vem dizendo que maldito aquele que está no madeiro.
Ele se tornou maldição por mim e por você. Ele se tornou vergonha pública por mim e por você. E eu quero eliminar a vergonha? Não posso. Não posso simplesmente eliminar a vergonha, não. Vai precisar passar pela vergonha. O pastor daquela igreja... Vai precisar, porque para chegar no arrependimento e não confessar do pecado, é o caminho da vergonha. E a vergonha é para os corajosos. A vergonha é para aqueles que têm o entendimento, que querem viver de acordo com a palavra. Isso é coragem. E é lindo saber que a coragem está no Espírito. Não está na justificativa de a carne é fraca. Fortalece o Espírito. Anda com Ele. Porque Ele vai pegar na tua mão. Olha, vai precisar falar com o teu filho. Vou. Poxa, meu filho, eu errei com você. Eu passei do limite. Eu sempre digo aqui. Às vezes a gente pensa que não precisa pedir perdão para os nossos filhos. Eles não vão saber o que é confessar pecado se nós não chegamos para ele e pedimos perdão pelos nossos atos com eles. Poxa, meu filho, minha filha, me perdoe porque eu passei do limite da minha raiva. Eu brinquei de uma maneira pejorativa com você. Eu fiz algo errado nisso. Me perdoe, no nome de Jesus. Seja corajoso. Não, mas ele vai me ver de uma maneira que ele não vai me ver como pai. Vai ver tu como pai ou como mãe, melhor ainda. Vai ver que dentro da gente existe um coração que bate por Jesus. Vai ver que dentro da gente nós não estamos sendo levados por nenhum ato que queira cauterizar os nossos sentimentos em Cristo. Mas não, eu tenho uma posição muito alta. Não, pastor não confessa pecado. Pastora não confessa pecado. Que nada, está errado. Título não transforma as pessoas, não. Então você que está em casa, que está escutando, pastor, diácono, presbítero, você que está por aqui pela redondeza, está escutando, o título que você tiver, direção de Deus. Você é homem e mulher como qualquer um outro. E no ato que você está escondendo, Satanás está prendendo a vida sua e da sua família. E o título não vai apagar. Quem apaga pecado é Jesus. Não é título, não. Seja pai, seja mãe, qualquer figura de autoridade que esteja escutando agora. Marido com esposa. Esposa com marido. Título não apaga pecado. Quem apaga pecado é Jesus. Aleluia.